Senhor nosso Deus, nosso Pai, Todo-Poderoso, único verdadeiro Deus de todo o universo, Deus de todos os lugares, Deus do mais alto lugar, do mais distante lugar deste universo, até a presença de nós mesmos. Deus do mais profundo, do mais largo, Deus do mais rico, do mais pobre, Deus do saudável, Deus do enfermo, Deus do alegre, Deus do triste, Deus do forte, Deus do fraco, Deus de todos que se entregam a Ele, que aceitam que Ele seja o único Deus, o único motivo de honra, glória e adoração. O Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, é a Ti que nós nos curvamos, agradecemos, exaltamos, pedimos perdão, buscamos força, coragem. É a Ti que nós nos juntamos aqui para adorar. Bendito és Tu, Senhor. Graças nós te damos. Acode, Senhor, aqueles que estão tristes e abatidos. Quero me lembrar aqui, Senhor, da dona Maria Luzia, que está enferma, e outros que estão enfermos também, Senhor, quero colocar na Tua presença. Pessoas que estão enfermas do corpo, da carne, aqueles que estão enfermos da alma, e aqueles que estão com o espírito enfermo. Coloco todos eles na Tua santa presença e clamo, Senhor, pela Tua ação nessas vidas. Fala conosco. Essa é a oração que eu apresento nesta manhã aos Seus pés, no santo nome do Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, nós vamos encerrar hoje aquele assunto que nós tratávamos ontem, entendendo um pouco mais João 13. E eu quero convidar você para abrir em João 13, né, do 31 ao 34. Até que você vai abrindo aí. Hoje nós vamos encerrar esse assunto. Amanhã, quarta-feira, não sei do que nós vamos falar, mas Deus sabe o que é importante para o seu povo, né? E até que você vai abrindo aí a sua Bíblia, em João 13, do 31 ao 34,
eu quero trazer algo que eu li hoje de manhã e está aí para você ler também no G1. Eu acho que o UOL também trouxe, mas está no G1, com certeza está. Um pastor, eu não lembro o nome, um nome meio estranho, assim, diferente, estranho no sentido de um nome diferente, não é um nome comum. Um pastor faleceu, esse pastor, acho que é em Goiás esse fato. Pode entrar no G1 aí, depois você vai ver. Ele faleceu na sexta-feira, dia 22. Se não me falha a memória, né? E ele deixou para a esposa dele uma carta escrita em 2008 que ele, depois que ele morresse, que ele iria passar pelos mistérios de Deus, que o seu corpo a sua carne não iria se decompor, não iria ter o cheiro da decomposição, e que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Você vai até ler no G1, eu li esse trecho da carta que está, escrita por ele em 2008. Bom, o sujeito morreu, mas teve um AVC e depois complicações cardiovasculares e morreu, faleceu. E a esposa não permitiu que ele fosse enterrado até ontem, 23 horas e 50 minutos. Porque ele disse que ia ressuscitar. Bom, conclusão da matéria que eu repito, eu li no G1, tem foto dele, tudo. O sujeito foi enterrado ontem à noite, que obviamente não ressuscitou. É óbvio, né? Eu não sei se a mulher acreditou ou ficou em dúvida, vai saber, né? Mas não ressuscitou. É óbvio, né, irmão? Não voltou. Isso mesmo, Márcio. Não voltou, não ressuscitou. Né? Então, é isso que a gente fala aqui. Eu falo isso há mais de 20 anos aqui no rádio, né? E você vê, olha, ainda tem essas coisas, né? Esses absurdos, essas coisas loucas, né? E o G1 traz, inclusive, não sei se é um vídeo, eu não tenho certeza, porque eu só vi assim aquilo que está em foto, né? Do enterro dele, foi enterrado ontem, agora de madrugada, porque ele ficou todos esses dias, para que não tivesse mau cheiro, né? Ele ficou numa funerária, numa câmara frigorífica, né? Ficou lá no gelo, senão o corpo vai se decompor, isso é natural, de qualquer ser humano, né? Enfim, são as loucuras que ainda existem por aí. Então, não acredite nessas bobagens, né? Eu entendo até a situação da esposa dele, né? Falou, meu Deus, enterra esse sujeito aí, vai que ele... Né? Mas se é um milagre de Deus também, uma porção de terra em cima, uma laje, um caixão, não vai segurar, né? Então, se você quiser ler sobre essa
isso que eu acabei de falar, no UOL me parece que está também. No G1 eu tenho certeza. Parece que foi em Goiás. O pastor que morreu e deixou uma carta que não enterrassem ele, porque no terceiro dia ele iria ressuscitar. Né? Não ressuscitou e tiveram que enterrar ele ontem de madrugada, no início da madrugada, hoje, né, desta terça-feira. Entra aí no G1, você vai ler, acho que tem até vídeo, e tem uma foto da carta dele também. Certo? Certo. Só como curiosidade, né, para vocês verem, para que vocês possam ver como é que são os absurdos, e nós como cristãos, como pessoas tementes a Deus, né, pessoas que lutam, porque eu tenho certeza que com você é assim, comigo é uma luta para a gente viver na direção bíblica, né? Não é fácil. Não é fácil. As pessoas, elas fazem de tudo para a gente sair fora. Né? Às vezes nem propositadamente. Né? Mas então a gente luta para viver debaixo das orientações bíblicas, né? Mas não é fácil. Bom, ontem a gente encerrou aqui esse assunto, encerramos a primeira parte, hoje nós vamos fechar o assunto, entendendo um pouco mais. A irmã está dizendo que foi em Goiás mesmo, a irmã Maria, provavelmente ela deve ter lido também. Hoje nós vamos encerrar esse assunto aqui, falar um pouquinho mais, entendendo João 13, né? Ontem nós paramos aqui falando da traição de Judas, né? Que é tratada em João 13, e Paulo, que falamos aqui que foi o Judas que foi procurar, o Judas Iscariotes, que foi procurar os inimigos de Jesus para traí-lo. Não foram os inimigos de Jesus que foram atrás do Judas. Olha, você é amigo de Jesus, você não quer ganhar um dinheiro e tal, né? Não, Judas foi lá e se ofereceu, falou, olha, eu conheço Jesus lá, e eu sei onde ele vai estar, eu sei o que ele faz, se vocês me derem uma grana aí, eu entrego ele para vocês. Foi ele que foi atrás disso. Foi um ato voluntário de Judas. Né? E que pessoa neste mundo não sofreu uma traição? E ontem a gente falou um pouco do que é traição, né? E falamos que Paulo trata esse assunto também, no caso de Judas específico, traiu por dinheiro. E Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, fala deste assunto também, quando diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por que Judas traiu? Porque ele queria dinheiro. Ele queria dinheiro. Ele já tinha problemas lá, né? Porque ele ficava com uma sacolinha, ele era como se fosse assim o tesoureiro do grupo de Jesus. E informações dão conta de que ele de vez em quando tirava um dinheirinho de lá, sem autorização, para benefício próprio, né? Enfim, qual que é a essência da traição? A essência da traição é sempre, meu irmão, minha irmã,
a fraqueza humana. A base para o traidor é a fraqueza humana. Pedro traiu porque era fraco. O dinheiro era muito mais forte. A posição social, poder ter isso, ter aquilo, era muito mais forte. É claro que as pessoas querem ter coisas. E o mundo nos empurra todos os dias que a gente precisa ter mesmo. Né? O mundo de hoje é muito mais ter do que ser. Então a fraqueza humana é a base para toda a traição, é a essência, vamos dizer assim, da traição. Pedro também traiu Jesus. É claro que a traição de Pedro não causou esse transtorno todo como a de Judas Iscariotes. Pedro negou Jesus por 3 vezes. Agora, eu quero, porque João 13 trata disso. Por que Judas traiu? Por que Pedro traiu? Por que Tomé, depois, na ressurreição do nosso Senhor, estava incrédulo? Porque Pedro, Judas, Tomé, eu, você, sei lá quem, nós somos gente. Nós somos pessoas. E pessoas são imperfeitas. Não existe uma pessoa perfeita. Você pode dizer assim, eu não traio. Mas você faz outra coisa. Talvez você não tenha, eu talvez não tenha, esse defeito da traição, mas temos outros defeitos. Ninguém é perfeito. É claro que alguns defeitos podem provocar defeitos. É claro que alguns defeitos, algumas fraquezas, produzem uma revolução. Mas todo mundo tem. Isso já é coisa velha, né? João 13 trata disso, mas Jeremias, por exemplo, lá atrás, né, escreveu: maldito o homem que confia no homem. Lá, Jeremias 17, 5. Confiança cega nas pessoas, mesmo nos amigos, nos parentes, pode trazer uma decepção que não se consegue consertar. Então, vamos entender também aqui um pouco. Quando Jeremias diz maldito o homem que confia no homem, ele não está dizendo que na visão bíblica o ser humano deve ser uma pessoa isolada da outra. Não. Maldito o homem que confia no homem ao ponto de colocar a sua vida na mão dele. Porque nós só podemos ter confiança de uma vida nas mãos de Cristo. Porque Ele é o único que não nos decepciona.
Às vezes a gente acha que Deus nos decepcionou. Eu pedi para Deus, não aconteceu nada. Tem algumas coisas na minha vida, por exemplo, eu sempre gosto de me usar como exemplo, né? Para esse tipo de coisa, porque eu não sou exemplo para nada, mas eu uso as minhas situações como exemplo. Tem coisas que eu tenho pedido para Deus há 20 anos. Mas eu, graças ao próprio Deus, eu entendo que tem coisas que Deus não vai interferir. Deus não vai interferir, porque são obras da carne. É a pessoa que tem que querer, é o sujeito que tem que ter ânimo de falar, não, isso aqui não está correto, eu preciso mudar, eu preciso fazer, eu preciso ter uma visão de mundo. E veja bem que coisa interessante. Olha só, que coisa interessante que João 13 traz para a gente. Cristo está sempre pronto a perdoar. Quando há um arrependimento verdadeiro, Jesus perdoa. A Bíblia diz isso, que Ele nos perdoa. Às vezes a gente não se perdoa, mas o Senhor, quando há um arrependimento verdadeiro, Ele nos perdoa. No caso de Judas, não houve nem tempo hábil para isso. Então, se você perguntar para mim, Judas foi perdoado? Ele cometeu suicídio. Não teve tempo, não houve oportunidade. Baseado na leitura bíblica, ele pode ter se arrependido do ato de traição, mas ele em seguida comete um outro pecado, que é o suicídio. Não teve nem tempo dele ser perdoado. Mas o Senhor perdoa. Às vezes a gente não consegue perdoar, né? Mas também nós precisamos ver assim, existem casos que a pessoa nem perdão pede. Ela continua do jeito que ela é, do jeito que ela está. É a fraqueza humana. É difícil, às vezes, da gente colocar isso no dia a dia. Mas é isso. E João 13, do 31 ao 34, mostra que chega a hora da despedida de Jesus. Jesus está para partir. E Jesus está ali comendo, ele já tinha comido a ceia pascal, e ele está agora instituindo, criando a ceia. E a ceia foi um marco no ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo, as pessoas que me ouvem já ouviram eu falar isso, quando Paulo, as duas cartas aos Coríntios são cartas de advertência ao povo de Corinto. Então, quando Paulo vai advertir a igreja em Corinto sobre aqueles ajuntamentos que eles faziam, isso já alguns bons anos depois da ascensão do nosso Senhor Jesus, Paulo faz referência
a João 13, lá em 1 Coríntios capítulo 11. E é curioso aquilo que Paulo escreve em 1 Coríntios 11, porque aquilo parece que fazia parte da pregação de Paulo. Ele escreve assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. 1 Coríntios 11, 21, 22, 23. E a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo passou a se lembrar deste evento, da ceia, repetindo este acontecimento de maneira periódica. Cada vez que a igreja nada mais é do que a comunidade de fé. Cada vez que essa comunidade de fé, a igreja, se reunia, repetia-se os gestos de Jesus anunciando a morte e a glória dele na sua volta. Nestas palavras de despedida, Jesus anuncia a sua morte. Ainda para os discípulos naquele dia, numa linguagem velada. Os que estavam ali não compreenderam claramente o que estava por acontecer. Por isso é que Pedro pronuncia algumas palavras num misto de coragem, num misto de fanfarro, que culminou na traição tripla de Pedro, que viria muito em breve. Você vê que Jesus não nega. Você está lendo aí em João 13, né? 31 para frente, né? Isso mesmo? Deixa eu ver. Isso. Você vê que Jesus não nega que Pedro morreria por amor a ele. Jesus não nega isso. Mas também não diz que seria naquele momento, seria num futuro ainda distante, seria depois da plantação de muitas igrejas, seria depois que as comunidades cristãs tivessem crescido dentro do próprio Império Romano. Jesus não nega que Pedro iria morrer por amor a ele de jeito nenhum, mas seria lá na frente ainda. Você vê que João 13 tem muito para a nossa vida, é como toda a Bíblia tem. Toda a Bíblia tem muito para a nossa vida. A gente aprende, e quando nós aprendemos, nós temos condições de colocar isso em prática. Não é fácil. Não é fácil para mim, não é fácil para você, não é fácil para ninguém. Ninguém. O que a gente acabou de ver aqui ontem, hoje, né, que estamos encerrando esse assunto de João 13,
O que a gente pode colocar em prática isso tudo que foi dito? Primeira coisa é que Jesus morreu para que hoje nós pudéssemos estar dentro da igreja. Mais uma vez, lembrando que igreja não é placa, não é denominação, não é prédio, não é banco, não é púlpito, não é banda, não é... Igreja não é nada disso. Jesus morre para que nós pudéssemos fazer parte da igreja. Parte desta comunidade de fé. Porque o nome correto é comunidade de fé. Qual que é a diferença? A língua portuguesa. Nós estamos inseridos numa comunidade de fé em Cristo Jesus. E é por causa disso que ele morreu. A gente não pode viver dentro dessa comunidade de fé. Não precisa ter placa. Nós aqui não temos placa, nem qual que é a placa aqui? Né? Qual que é? As perguntas. O Mário é pastor. De que igreja? Já é a pergunta. Da igreja de Cristo. Da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Onde que fica? Onde fica? Fica em qualquer lugar. Você é cristão? Você é salvo? Sou. Então a igreja é aqui, ó. Fica aqui. Porque esta é a pergunta. Quando fala que o sujeito é pastor, quer saber de que igreja. Como se existisse a igreja disso, daquilo, aquilo. Não existe isso. Isso foi criado pelo homem. A comunidade de fé, que Cristo morre para que a gente pudesse hoje fazer parte dela, não existe num lugar específico. E a maioria esmagadora dos cristãos não sabem disso. Pastor, de que igreja? Eu sou da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Aonde fica? O cristão não sabe disso. E a gente não pode, Cristo morreu para a gente fazer parte dessa comunidade de fé. E nesta comunidade de fé, que a gente chama de igreja, igreja é a reunião dos salvos, porque isto quer dizer igreja. Eu quero que você entenda, igreja não quer dizer um prédio, com uma placa, com uma porta, com estacionamento. Não é isso que é a igreja. E isso é o que os homens transformaram a igreja. Mas a igreja é qualquer reunião de salvo. É igreja. Por causa disso que eu não fico chamando igreja do rádio, igreja da internet. Não, nós somos a igreja. Nós não estamos reunidos aqui em espírito e em verdade, nós somos a igreja. Mas qual que é a placa? Não tem placa. O que vai ser arrebatado é isso, não a placa. Agora, a gente não pode viver dentro dessa comunidade de fé como se o outro simplesmente não existisse. Nós, entre nós aqui, igreja, nós precisamos reconhecer o amor pelo outro e o amor do outro por nós. Mas aqui, nessa época de crise que nós vivemos, e mais uma vez, agora eu vou perder um monte de pessoas que
congregam com a gente aqui, né? As coisas estão ruins, não estão, irmãos e irmãs? Vão ficar piores ainda. Eu falo isso há anos. Mas estão ruins, né? Vão ficar pior. Oh, mas você é um derrotista. Não, eu leio a Bíblia. Então, nós vivemos numa época de crise, e uma crise que vai piorar e muito, cada vez mais esta crise vai ficar pior. E as pessoas estão preocupadas com a sua própria vida, ao ponto de não perceberem o sofrimento do outro irmão. Ninguém está preocupado com o sofrimento do outro. Ontem, gente, eu não tinha nada. Eu estava zeradinho. Estava passando ali na Avenida Ângelo Simões, com Washington Luiz, tem um sinaleiro ali, tem um posto de gasolina, do outro lado da rua tem uma ótica, em frente à ótica tem uma loja de doce, em frente à loja de doce tem uma farmácia. Ó, não tem mais como, tá tudo, né? E eu estava passando ali e eu vi um rapaz assim, vestido, não era um mendigo, com uma criancinha no colo e com um cartaz assim, segurando entre a criança e a mão dele. E aí eu observei que tinha umas malas assim ali embaixo da árvore. O rapaz né? Venezuelano. Mas eu não tinha nada, gente. Sabe quando a gente, nem uma moedinha, estava zeradinho mesmo. Ele estava pedindo dinheiro para comer. Eu não tinha, mas muita gente estava passando por ali, carros passavam. E eu fiquei olhando para o rapaz, e o rapaz olhando para mim, porque eu notei que ele estava com esperança de que eu... Mas que situação, né? É época de crise. Está cada um preocupado com o seu umbigo. Então, quando eu falo que as coisas estão ruins e vão ficar piores, muita gente, não vai cultuar com aquele pastor, não, tá louco, ele desanima a gente, ao invés de falar que vai melhorar. Vocês querem que eu venha aqui falar mentira para vocês? Eu venho. Quer? É aí que vocês não vão querer me acompanhar mesmo, porque eu vou vir aqui falar mentira. Não, gente, amanhã está tudo melhor, esperança que vai tudo. Não, esperança em Cristo, que Ele vai vir nos buscar, mas tenha consciência que amanhã vai estar pior que hoje. Que a nossa esperança não pode estar nestas coisas deste mundo. A nossa esperança tem que estar em Cristo. Eu não sei em quem você tem esperança. Eu peço para Deus, Senhor, me dá força, Senhor, me dá graça, me dá coragem, me dá autoridade. É isso que eu peço todos os dias. Querido Deus, amado Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esse assunto que a gente abordou ontem, hoje. Nós falamos de tantas coisas aqui, fundamentado em João 13, né? Continua, Senhor, falando conosco, com os meus irmãos e irmãs, fortalecendo, dando a graça da sua presença, dando a visão bíblica de tudo que está acontecendo, que esses irmãos e irmãs possam
prosperar biblicamente, Senhor. Continua, Senhor, soprando a verdade em nossos ouvidos. Esta é a oração que eu tenho de agradecimento ao Senhor. No nome do Cristo Jesus. Amém.